Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria imprensa, senhores servidores. Presidente, nada mais justo da homenagem às mulheres do que eu prestar homenagem, que muitos se esqueceram, à minha mãe, viúva, à minha mulher, à minha filha e à minha nora. Mas também, presidente, eu quero prestar as minhas homenagens às minhas colegas aqui, Francisca Prima, Ana do Gás, Andréa Murá, Nina Melo, a nossa querida primeira-dama Cleide Coutinho, pela nobreza com que sempre teve, quando conosco como parlamentar e agora como presidente do Diadema, a todas vocês jornalistas aqui presentes, médicas, funcionárias dessa casa, o meu mais sincero respeito. Deputada Nina Melo, é muito comum nessa época se falar nas mortes nova-iorquinas, na Praça de Maio, deputado Edilásio Júnior. Mas nós devemos também remontar um pouco da história do machismo com que foi construído o próprio cenário mundial da história humana. Prova disso é que os conselhos de anciãos não tinham mulheres ainda em períodos passados. E ali se decidia o destino daquela comunidade. Mas é preciso também se saber que naquele período nascia a deputada Andréa Murá, a mulher colonizadora. Para Vossa Excelência ter um conhecimento e agregar o seu que já tem, a mulher foi a primeira agrônoma e a primeira veterinária. Na parte agronômica, enquanto o homem saía para fazer o que ele conseguia fazer, a sua parte beligerante de poder brigar, matar, que essa é a genética humana a nível de testosterona, creio eu. Veja bem, a mulher ficava em casa e no seu aspecto de colonização, ela criou as primeiras e únicas 10 mil anos atrás, animais que até hoje são domesticados. E na medida, deputada, em que ela abria, viscerava, vamos dizer assim, aqueles animais, saía as sementes, e ali começou a ficar plantado aquilo que nós chamamos de revolução agronômica. 10 mil anos atrás, para quem não sabe, as mulheres contribuíram para fazer a primeira revolução agronômica, com a escolha do arado. Não foi o homem que escolheu o arado. Para a terra foi escolhido pela mulher. Portanto, no aspecto da domesticação dos animais, e eu digo a você, aquilo que foi domesticado há 10 mil anos atrás pelas mulheres, nada mais foi feito pelo homem. A questão de não haver de fincação, de formação das cidades, também foi feita pelas mulheres. Se elas não ficarem ali, não criassem os seus próprios alimentos, o homem começava também a percorrer o mundo, a ficar nômade, e, consequentemente, não fincava e não formava a cidade, e as primeiras foram Itu, na Mesopotâmia, segundo os historiadores, fruto também do papel da mulher. Mas um pouco mais na frente, já no aspecto bíblico também, ela foi extremamente perseguida. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia não se refere à mulher. Mas agora, com o relacionamento que nós tivemos de novas descobertas do Evangelho segundo Maria, que embora muitos não acreditem, ela chegou a Jesus e disse assim: eu te amo, a ponto de Pedro dizer para ela, depois quando ela andava, dizer assim: mas será que Jesus só te admirava, Maria? Não, simplesmente eu não neguei Jesus. Aos pés dele, no momento do sacrifício, ou na sua peregrinação, ali estava a mulher, ao seu lado, e foi ela testemunho da ressurreição de Cristo. Quando os próprios homens, aqueles que diziam ser evangelizados ou evangelizar em nome de Jesus Cristo, recusaram e se negaram, seja Judas com a traição simbólica que percorre até hoje, ou seja, Pedro com os 3 gritos dos galos que a história está a nos contar. Mas ali estava aquilo que Esparta às vezes cultuava, que era o sentido másculo, a ponto de imaginar que um espartano às vezes era bissexual. Não era, é porque ele fazia na verdade o culto ao homem e negava a sua própria origem, que era a mulher. Faça essa historiografia curta para dizer de como ela vem vencendo na história, apesar de todos esses preconceitos. E por último, vocês sabem por que existe o nome papisa? São 2 razões. Uma, a papisa Joana ou a Papa Joana, que assim dizia a papisa Joana. Foi no momento em que ela andava numa procissão, conta assim a história, não sei se mito ou verdade,
mas quando olharam para ela, lá ela deu filho em bruto caminhada e escondeu o rebento. E aí começou, se vocês olham na história do papado, o modelo de escolher o papa, que ele tem que se sentar numa cadeira e as pessoas passarem a mão para saber se ele tem testículo ou não. Por isso que ainda há o nome de papisa, porque teve, na verdade, segundo os historiadores, a papisa Joana, né, descoberta depois, e daí começou a igreja a ser mais vigilante em relação a esses procedimentos. A história também está no dizer de períodos mais recentes, da forma com que ela superou tudo isso, dos preconceitos seja históricos, dos preconceitos de guerra, dos preconceitos dos homens, dos preconceitos bíblicos em relação à era, da negação de determinadas religiões em relação a Maria, como se ela não existisse. Mas se esquece que foi ela que sustentou aquilo que os homens negaram, que era próprio amor a Jesus. As negações e as traições não foi feito pelas mulheres, foram feitos, na verdade, pelos homens. Mas apesar de toda essa história, ainda tem algo que deve ser contada. A mulher detentora da primeira profissão do mundo, que foi a profissão de prostituta. A primeira profissão do mundo, bote no Google que vocês vão encontrar aí, era também das mulheres, se deformado ou não, presidenta, sei lá o que se era. Mas Roma chegou a ter 29% da população feminina, na verdade, de prostitutas. E todos esses preconceitos, todas essas formas, ela deixou fincado a sua história, que ninguém pode negar. E hoje, falar de tudo isso, de vencer, da mulher no trabalho, da mulher de tudo, é muito pouco em função de tudo isso que foi feito pela mulher. E, sobretudo, quando ela me deu o direito de nascer por uma mulher, e deu a vocês também. Minhas saudações às mulheres da minha família, às mulheres daqui desse plenário, às mulheres dessa casa e às mulheres do Maranhão. Sucesso por mais um dia, dia 8, e que assim Deus preserve a toda a história digna que a mulher construiu. Muito obrigado.